E no Salmo 126, abre a sua Bíblia, Salmo de número 126. Hoje a palavra que nós vamos ministrar aqui ao seu coração. Vamos lá, Salmo 126, diz assim, palavra de Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, estamos aí meditando hoje Salmo 126 e gostaria de iniciar essa mensagem falando sobre crise. É duro falar sobre crise, né? Mas a meditação dessa noite nos leva a refletir sobre esse tempo. É muito provável em nossos dias, não apenas agora, esse tempo que nós vivemos, mas durante a nossa existência, nós sermos alcançados por algum tipo de crise. A crise, ela vem, seja pela televisão, seja pela internet, seja no nosso trabalho, seja na nossa família. A crise é democrática, ela vem para todo mundo. Vamos pensar, vamos refletir, meu irmão e minha irmã, quantas crises nós já enfrentamos até chegarmos hoje aqui, 22 de abril de 2020, quarta-feira. Quantas crises você já enfrentou até aqui? A primeira crise da nossa vida, a crise do parto. E ali você nasceu e a característica da criança quando nasce, ela chora. E é um bom sinal, né? Ela está viva, está bem. E a medicina diz que é a primeira vez que o ar ali entra no coração, no pulmão daquela criança, e ali os pulmões inflam e surge ali uma dor e a criança chora, a criança está saindo ali do ventre da mãe, e se nós pudéssemos traduzir o choro daquela criança seria: eu quero voltar lá para dentro, me coloca lá dentro mais uma vez, põe lá dentro de novo. É a dor do nascimento. Depois nós temos a dor do crescimento. Crescer dói, meu irmão e minha irmã. E é comum nas crianças na fase de crescimento. Eu estudei esses dias a respeito disso, né? Principalmente à noite. As crianças sentem dor nas pernas, dores ali terríveis ali na hora de dormir, porque os ossos estão crescendo e os músculos, os tendões, eles vão se acomodando, eles vão esticando. E ali as crianças sentem ali a dor do crescimento. Talvez você se lembre disso, ou lembre aí dos seus filhos passando por essa crise. A crise vem de todo jeito. E o primeiro dia na escola, que crise! Nós estamos lá no nosso ambiente familiar e de repente somos colocados em um lugar com todas as pessoas diferentes. E no coração daquela criança, meu Deus, será que a minha mãe volta para me buscar? A crise da escola e a crise do primeiro amor não correspondido, meu Deus. Parece que a gente vai morrer e aquela pessoa não liga para a gente, mas você sobreviveu, graças a Deus, estamos aqui hoje, sobrevivemos a tantas crises, a crise do primeiro dia de trabalho, o mundo novo, tantas coisas ali para resolvermos, para decidirmos, tantas coisas, aleluia, nós sobrevivemos a todas essas crises.
Sem contar a crise de mudança de cidade, a crise de enfermidade, o desemprego, a faculdade. Meu irmão e minha irmã, nós somos sobreviventes de grandes crises que a vida nos apresenta, que estamos enfrentando e que possivelmente vamos enfrentar. A conclusão de tudo isso que nós podemos chegar, que é esta maneira que Deus usa, que Deus permite para que possamos crescer. É dessa forma que nós crescemos. Esse é o jeito, é a forma que Deus usa para o nosso crescimento. Vivemos dias de crise e para nós enfrentarmos esta crise de uma maneira saudável, somente passando por esse momento em oração. É o que diz 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 a 4, depois o 8, diz assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Versículo 8: quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. O que virá depois desta crise, nós não sabemos. Mas já percebemos que é na crise que nós crescemos, é na crise que nós chegamos a um outro nível, a um outro patamar. E, meu irmão, minha irmã, para vencermos a crise é só com oração. Precisamos orar mais. Precisamos dedicar, como diz aqui, carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. É tempo de levar a oração a sério. Lembrando mais uma vez, relógio de oração, louva a Deus pelos irmãos e irmãs, fazem parte desse ministério. Se você ainda não faz, você pode fazer parte ali, nesse movimento que está acontecendo, né? Engrossando as fileiras aqui da intercessão desta igreja. Se tratando de crise, a crise revela quem nós somos. Já parou para pensar nisso? A crise revela o que está dentro do nosso coração. É no dia que o mar ali se revolta, é no dia de tempestade que se conhece o bom marinheiro. É a crise que revela as nossas fraquezas e as nossas fortalezas. O que essa crise tem revelado no seu coração? Seus pontos fracos e seus pontos fortes. O que ela tem feito aí na sua mente, na sua vida? A crise tem esse poder de revelar quem nós somos. Mas também a crise tem o poder de nos aperfeiçoar. Porque se não fosse a crise, se não fosse essas dificuldades na vida de todo ser humano, nós não teríamos experiência, nós não cresceríamos. A crise nos joga para frente, nos empurra para frente, tem o poder de fazer mudanças, tem o poder de fazer cada um de nós tomar decisões, de sair do comodismo. Você se lembra do livro Quem Mexeu no Meu Queijo? Deixo essa sugestão para você. E ali um belo dia, né? O queijo some ali para os personagens. E então a vida muda. Precisa sair do comodismo, precisa tomar decisões. Esse livro conta uma parábola muito interessante para as nossas vidas, para o rumo que nós estamos tomando. A crise tem o poder de nos aperfeiçoar. A crise nos faz olhar para Cristo. Esta é uma grande verdade. Na crise nós oramos mais, nós buscamos mais a Deus, nós dependemos mais do Senhor. Eu me lembro de uma crise também que os especialistas dizem que foi o início do século 21,
ali os atentados de 11 de setembro do ano de 2001, uma crise que também tomou proporções mundiais. Naquela semana dos atentados ao World Trade Center, as igrejas de Nova York, antes que estavam vazias, depois daquela crise, se tornaram ali lotadas, pessoas buscando a Deus no meio da crise. Domingo nós meditamos em Romanos 5 e aprendemos que o sofrimento, lembra do texto? O sofrimento produz a paciência, que nos leva à aprovação, que gera em nós a esperança. E em Cristo essa esperança não nos decepciona. Colossenses 1:27, Cristo em vós, a esperança da glória. Ele é a nossa esperança. As crises podem nos levar a esse novo patamar. Deus permite as crises, meu irmão e minha irmã, não é para achatar ali a gente, não é para arrebentar com a gente, mas para que nós possamos crescer. Esta é a finalidade da crise na minha vida e na sua vida. Por isso, nessa noite, como está a sua esperança? Que a nossa esperança esteja em Cristo, esteja nele, no poder da ressurreição, esteja no poder da sua palavra. Hoje nós estamos aqui diante do texto do Salmo 126, salmo de peregrinação, cântico de peregrinação. E retrata esse salmo o tempo onde ali o retorno dos judeus que voltaram exilados. Teve o exílio ali para a Babilônia e o retorno deles para Jerusalém. Sabemos que a cidade de Jerusalém, sob o comando ali, o reinado do rei Zedequias, foi derrotada por Nabucodonosor em julho de 586 a.C. E a história desse tempo é terrível. Jerusalém foi arrasada pelos babilônios. E pior de tudo, uma grande leva de pessoas foram levadas como escravos de Jerusalém para a Babilônia. Um momento triste ali na história do povo de Deus, um momento, parecia que tudo havia perdido o controle. Surge a profecia de Jeremias, o profeta Jeremias. Esse homem profetizou que 70 anos depois os judeus voltariam para a sua pátria. E isso se assim foi, assim aconteceu. O Salmo 126 revela esta alegria, esse êxtase, esse júbilo daqueles que voltaram ali. Quando Deus restaurou a sorte do seu povo. Sob o governo de Ciro, rei da Babilônia, Deus permite o retorno do seu povo. Falando de crise, o Salmo 126, né? O pano de fundo deste salmo é um momento de crise, o final de uma grande crise, uma crise histórica para o povo de Deus. O Salmo 126 também é um momento de recomeço. Deus permite grandes recomeços. Recomeços ali para a sua honra e para a sua glória. Talvez você que esteja me ouvindo, é tempo de recomeçar. É tempo de voltar o seu coração para Deus. É tempo de fechar um ciclo e começar um outro tempo. É tempo de virar uma página e começar mais um novo capítulo. É assim no Salmo 126. Analisando esta crise, a crise do cativeiro babilônico, no povo judeu aqui do Antigo Testamento, nós vemos Deus poderosamente retirando a idolatria do meio do seu povo. Deus enviou profetas ali, teve paciência com o seu povo, e aquele povo ali, o seu coração não era totalmente voltado para o Deus único e verdadeiro. O resultado daquela rebeldia, o resultado da rebelião contra Deus foi o castigo, resultado da desobediência. E Deus retira de vez a idolatria do meio do seu povo. E eu creio que Deus faz isso especialmente por conta do advento do Messias. Como Jesus poderia se manifestar numa terra de inúmeros deuses, a idolatria para todos os lados. Precisamos entender que este capítulo trágico na história de Jerusalém
era ali de forma soberana o preparo para a vinda do Messias. Salmo 126 nos proporciona esse tempo de esperança. Deus tem ali um momento de justiça no seu povo, mas Ele ama o seu povo. Judá experimentou isso, em meio ali à ira divina, em meio ali ao cativeiro, um tempo de esperança. E hoje, meu irmão, Salmo 126, minha irmã, fala ao nosso coração, e que a palavra de Deus produza a esperança no meio da crise, esperança no meio das más notícias, que ela produza em nós, no nosso coração, um recomeço para a glória de Deus, um recomeço para que Deus seja glorificado nas nossas vidas, para que nós sejamos curados, para que Ele seja exaltado na minha vida e na sua vida. O que o Salmo 126 nos revela nesta noite? Em primeiro lugar, é o Senhor quem nos tira da crise. Esse salmo começa de maneira maravilhosa, diz assim, versículo 1, Salmo 126, versículo 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E na linguagem de hoje, o texto nos diz assim, quando o Senhor Deus nos trouxe de volta. Aquela geração, o salmista aqui que escreve, relata esse evento histórico, ele atribui o final da crise, a restauração a Deus. É Deus que nos tira da crise. Ele é soberano, Ele permite a luta, mas Ele permite também o término da luta. O salmista reconhece que quem deu autorização para Neemias, ali as pessoas que voltaram, os reformadores, para Neemias, para Esdras, para os reconstrutores ali, Zorobabel, para todos eles voltarem com o povo para Jerusalém, não foi o rei Ciro. Por mais que ele tenha assinado o decreto, foi Deus quem fez isso. Louvado seja o Senhor. É Deus quem controla todas as coisas, é Ele que nos tira da crise. No nosso tempo, a política pode melhorar e deve melhorar, assim nós oramos, a economia precisa melhorar, as finanças, o salário, a segurança. Porém é Deus quem restaura a nossa sorte. Entenda isso. É Deus quem nos tira da crise, é Deus quem proporciona a bênção, é Deus quem cuida de todas as coisas. O Salmo 127, versículos 1 e 2, está aqui do lado deste salmo. Ele revela essa provisão de Deus. Vamos ler Salmo 127, 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados Ele o dá, enquanto dormem. É o Senhor quem sustenta a casa, sustenta a família. É o Senhor quem traz de volta do cativeiro. Somente o Senhor cuida de nós, até mesmo quando nós estamos dormindo. Quem me conhece sabe da minha experiência com este salmo. Primeira vez que eu li esse salmo na minha adolescência ainda, e nos diz que o Senhor nos sustenta e nos dá todo o cuidado, mesmo enquanto nós dormimos. E eu confesso que depois de saber disso, o meu sono foi muito mais tranquilo, porque nós precisamos do descanso, nós ficamos cansados, nós dormimos, mas o nosso Deus, Ele continua ativo. Ele continua trabalhando em favor das nossas vidas. Louvado seja o Senhor. A nossa esperança está em quem? Está nas coisas desse mundo, tão descontrolado, tão maluco muitas vezes. O nosso patrimônio, a nossa segurança, o nosso sustento, não podem estar nas mãos dos homens. Somente o Senhor cuida de nós, até mesmo quando nós estamos dormindo. É essa informação que o salmista nos traz. Ele declara que o Senhor restaurou a sorte de Sião, do seu povo, de Jerusalém. O Senhor restaurou a alegria das pessoas. Talvez você que está me ouvindo, me vendo hoje, talvez você esteja vivendo dias em que a alegria precisa ser resgatada.
em que você olha para trás e fala: olha, eu já vivi bons dias na minha vida, bons dias na minha fé, bons dias na minha família. O Senhor pode restaurar a sua sorte. O Senhor pode terminar o tempo do cativeiro. O Senhor pode trazer de volta a alegria, a felicidade. A igreja precisa declarar isso. Confiar naquele que tem o controle de tudo em suas mãos. Igreja, declare isso. É o Senhor quem restaura a nossa sorte. A crise revela também e serve de testemunho para os outros. Ela revela quem nós somos e ela revela um testemunho para as outras pessoas. É o Senhor que nos tira da crise. E Ele tem o poder de usar a nossa crise para levar a sua palavra para as outras pessoas. É o que o Salmo diz, versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Olha o testemunho aí. Diante daquela restauração histórica, as outras nações, os outros povos diziam: olha, grandes coisas o Senhor está fazendo pelo seu povo. O cativeiro e o retorno foram testemunho para outros povos acerca de quem é Deus. Duas lições nós tiramos aqui desse texto. Uma lição é a justiça. Deus faz justiça ao seu nome. O cativeiro babilônico, o cativeiro assírio também. Foram duras disciplinas para o seu povo. É um Deus de justiça, mas um Deus que revela amor. Quando nós vamos interagindo com essa história, vamos entendendo os pormenores. Deus estava amando ali o mundo de tal maneira. Deus estava amando as nações. Deus estava amando as futuras gerações. Aprendemos no Salmo 126, um Deus de justiça. Um Deus que revela a sua justiça, um Deus que revela o seu amor. É na crise, meu irmão e minha irmã, que Deus deve ser honrado pelo crente e pela igreja. Como têm sido os seus dias neste tempo? A murmuração está sempre nos nossos lábios. Estamos prontos para murmurar, estamos prontos para julgar, estamos prontos para colocarmos ali a nossa opinião, mas somos tardios para adorar em meio à crise. O seu testemunho está em jogo, o testemunho desta igreja está em jogo, o testemunho de Cristo está em jogo. Às vezes, com uma palavra, impedimos pessoas de conhecer a Deus, impedimos pessoas de conhecer o seu poder. Certa vez eu ouvi assim: quantas pessoas você já levou para Cristo? Mas quantas pessoas você também já tirou dos caminhos de Cristo? Podemos cair neste erro que o povo de Israel caiu no Antigo Testamento. Israel era para ser luz para as nações, mas boa parte da sua história foi tropeço para aqueles que não conheciam a Deus. Eu me lembro de Atos 16, 25, testemunho de Paulo e Silas. Mais ou menos à noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Esse foi o testemunho que chegou na cidade de Filipos, que gerou uma igreja missionária. Está lá no livro de Atos. À meia-noite, Paulo e Silas, presos ali, injustamente por pregarem o evangelho, ao invés de questionarem, de murmurarem, adoravam, e ali o clamor foi tremendo. Vidas foram salvas, a obra missionária chegou naquela cidade com poder, com testemunho. A crise serve de testemunho para os outros. Como está o seu testemunho? Como está a sua opinião nas redes sociais? Como estão os seus comentários? Podemos glorificar a Deus também dessa forma. A nossa crise pode ser a porta de entrada para o evangelho, do evangelho para os não crentes. Eu falo isso e isso é profundo demais. A minha crise e a sua crise pode ser a porta de entrada
para o evangelho chegar ali no coração de outras pessoas. A nossa crise, muitas vezes, ela é didática. Deus está ensinando algo para nós. Deus está permitindo que outras pessoas se acheguem a Cristo. E Deus é soberano sobre isso. A crise pode nos levar a um patamar elevado de sabedoria e de experiência. Não me venha dizer que sombra e água fresca ali, na praia, balançando numa rede, nós vamos conhecer mais a Deus. Não, não é no meio da calmaria, no meio do tornado, no meio das fortes correntezas, é no meio da luta, no meio da guerra que nós vamos conhecer a Deus. Tem uma frase, um escritor inglês que diz assim: experiência não é o que aconteceu com você, mas o que você fez com o que lhe aconteceu. Experiência não é o que aconteceu com você simplesmente, mas o que você fez com o que lhe aconteceu. A crise deixou a igreja de Tessalônica mais forte. As 2 cartas de Paulo à igreja de Tessalonicenses revelam uma igreja que cresceu, que amadureceu. 1 Tessalonicenses 1,7, Paulo diz ali que a fé daqueles irmãos, diante das crises, diante das perseguições, diante ali dos embates, das lutas, fez daquela igreja uma igreja modelo. O que a crise está fazendo no seu coração? A crise da igreja primitiva levou o evangelho, aquela igreja, a levar o evangelho para fora de Jerusalém. Lá em Atos 8:4, a perseguição ali na cidade levou os crentes a levarem o evangelho para fora dos muros de Jerusalém. A crise também deixou o apóstolo Paulo mais forte. 2 Coríntios 12:10, ele diz assim: porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Louvado seja o nome do Senhor. A crise pode fazer isso. A crise tem esse poder de aumentar o nosso testemunho, levar ali a um novo patamar na fé. O Salmo 126 também nos ensina que na crise é hora de semear. Versículo 5, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Louvado seja Deus por esse texto. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. O texto não diz os que semeiam alegres, colhem chorando. Porque nós queremos esperar tempos de abundância, tempos de fartura, tempo de alegria para semearmos, para trabalharmos, para fazer alguma coisa para Deus, para o Senhor. O texto nos diz que é possível servir a Deus. O texto nos diz que é possível ser fiel a Deus em meio às crises. O texto nos diz que nós podemos, mesmo em meio às limitações, às lutas, às lágrimas, levarmos as nossas sementes, plantarmos. O normal em meio às adversidades é parar tudo. O normal nas adversidades encerra tudo, para com tudo. Mas eu queria dizer uma realidade para você, que a maturidade não é sinal de término de problemas. Pelo contrário, os problemas eles estão sempre acontecendo, os problemas eles estão sempre batendo na nossa porta. Mas a maturidade é quando Deus nos dá graça para cuidarmos de outros problemas além dos nossos. Cuidarmos de outras pessoas que necessitam tanto de cuidado como cada um de nós. Como está o princípio do semeador na sua vida? Você tem semeado? Você tem abençoado? Você tem ofertado? 2 Coríntios 9:6, quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Isso é uma ideia, todo o contexto da Bíblia, né, no Antigo e no Novo Testamento.
Versículo 7 desse texto nos diz que cada um contribua conforme o seu coração. Isso é um conceito na vida do crente. É Deus quem permite nós colaborarmos, nós fazermos parte da sua obra. E, em quarto lugar, depois da crise, depois da luta, depois da batalha, nós temos a colheita. Glória a Deus por isso. Versículo 6, Salmo 126, último versículo. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Louvado seja Deus. Tem choro, tem luta, tem crise, mas tem colheita também. Tem batalhas, tem adversidades, mas existe o grande dia da semente. O grandioso dia ali da semente é a colheita, sem dúvida. A colheita é dia de alegria, é dia de música, é dia de festa, dia de grande júbilo. O contexto do texto nós estamos estudando, como nós já vimos, é o retorno dos judeus para a cidade de Jerusalém. Depois da crise, a alegria do livramento. Depois da crise, a alegria do cuidado de Deus, da resposta de um Deus soberano. Eu não sei quais os seus anseios, aquilo que está no mais profundo do seu coração, as suas crises, o seu relacionamento com Deus, mas esse texto tem uma promessa. Aqueles que chorando levam a sua semente, com júbilo voltarão trazendo os seus feixes. Existe colheita, igreja, para aqueles que perseveram na fé, para aqueles que não desistem, para aqueles que em meio às suas lutas e suas dificuldades demonstram o seu testemunho, demonstram o seu ministério. A vida do crente é assim. Em meio às tribulações, em meio às adversidades, nós podemos produzir, nós podemos semear, nós podemos ser bênção na vida das pessoas, na vida do povo de Deus. Depois da crise tem livramento. Em Cristo nós temos uma grande colheita e um grande livramento. Até mesmo quando as nossas orações são respondidas de forma contrária. E nós temos que nos render diante de Deus. Ele sabe todas as coisas. Ele que contribui para o nosso crescimento. Quantas orações Deus não permitiu, pedidos que Deus não permitiu nas nossas vidas, e anos mais tarde nós nos rendemos e dizemos: Senhor, esta era a melhor opção. Assim era a tua vontade. Nós somos limitados, nós somos míopes na nossa fé. Nós não entendemos todas as coisas. Precisamos ter humildade para aprender isso, para aceitar isso na nossa vida. Independente da crise, Deus continua um ser absoluto. A sua vontade continua sendo boa, perfeita e agradável. Gostaria de encerrar essa mensagem. Salmo aqui do ladinho, aqui, Salmo 123, versículos 1 e 2. Esse texto mostra que nós podemos nos aquietar, né? Nós podemos confiar nesse Deus em meio às nossas crises, sejam crises internas, sejam crises mundiais, sejam crises perceptíveis aos outros ou não. Nós podemos confiar nas poderosas mãos deste Deus, que está no controle de todas as coisas. Salmo 123, 1 e 2. A ti que habitas nos céus, eleva os meus olhos, como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos da serva à mão de sua senhora. Assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor nosso Deus, até que tenha compaixão de nós. Glória a Deus. Esses são salmos de peregrinação, né? Salmo 126, 123. Eles nos revelam que o Senhor nos tira da crise. Ele é soberano para usar
até mesmo uma situação desfavorável em nosso favor. O Salmo nos ensina que é tempo de testemunhar. A palavra de Deus nos diz, o Senhor Jesus nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. É tempo de semear. Salmo 126, 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E depois da crise, versículo 6, nós temos a colheita. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Que Deus nos ajude a superarmos as crises, sejam elas internas, sejam elas externas. Que as crises revelem Cristo ao mundo. Eu creio que isso é maravilhoso, somente Deus para fazer isso. Ele se revela ao mundo através das nossas crises, das nossas lutas. Que as crises tornem a igreja cada vez mais forte. E a minha oração nesta noite, meu irmão e minha irmã, é que você seja mais forte. Que a crise realize uma obra soberana, poderosa na sua vida e no seu coração. Vamos orar.